Olá, sou o Fabiano Lopes, faço parte do time da DataCentro, onde eu vou estar falando um pouco hoje do sistema de folha de pagamento, que é o sistema WinDP. O sistema WinDP ele está hoje no mercado atendendo todos os segmentos, desde órgãos públicos a empresas privadas, escritórios de contabilidade, empresas de pequenos e grandes portes. Então é um sistema bem completo para resolver o seu problema hoje no seu escritório ou no seu dia a dia na sua empresa, né? Trabalhamos com um sistema onde temos uma cara fácil de uso, de fácil entendimento, onde até os demais sistemas da empresa também utilizam a mesma interface, justamente para facilitar o dia a dia do escritório ou de quem está operando o sistema. Como é que funciona a questão dos nossos sistemas, né? Ele é separado em cima em menus, onde cada menu tem seus itens principais. Dentro de cada item também do menu há mais opções para vocês estarem operando, onde, por exemplo, aqui no menu de cadastro, ao clicar no primeiro item, temos todos os segmentos relacionados à parte cadastral do sistema. Entrando aqui no cadastro de empresa, para usar como exemplo, nós vamos abrir o que nós chamamos de grid, né? Que é a nossa tela de pesquisa, onde vai constar todas as empresas. Usamos também esse mesmo modelo nos demais itens de cadastros dentro do WinDP. Se vocês repararem aqui, nós temos um filtro, onde a gente pode colocar uma determinada palavra e ele vai associar aquela palavra e vai filtrar exatamente o que a gente precisa. Além disso, esses nossos grids eles são editáveis. Ele possui um asterisco, onde você pode marcar ou desmarcar opções para poder estar, então, com isso, selecionando mais itens em sua tela. Todas as telas também geram exportações, onde vocês podem gerar relatórios para facilitar no dia a dia de operações do escritório. Entrando aqui no cadastro de empresa, para a gente dar uma olhada, nós temos então toda a parte de cadastramento empresarial, onde vai pedir o CNPJ, os dados da empresa, certificados para utilização no e-social. Temos a nossa aba de departamento pessoal, onde vamos estar atribuindo todos os itens da legislação para atender a entrega do e-social. Assim também como o nosso sistema, ele também gerencia partes de saúde e segurança do trabalho, ele também trabalha com históricos de tempo para poder então estar operando de uma forma mais fácil. Então, ou seja, se vocês estão precisando fazer algo no passado para poder resolver uma situação para trás no escritório ou na empresa, o sistema também vai atender nessa necessidade, porque ele consegue controlar a linha do tempo. Por que ele consegue controlar a linha do tempo, né? Porque o nosso sistema aqui no canto, a gente tem um período, onde a gente pode estar então colocando o período a qual a gente deseja trabalhar. Além disso, o nosso sistema também tem uma interface de uma árvore, onde todos esses menus que a gente viu ali em cima, ele também está aqui do lado, justamente visando facilitar o dia a dia da empresa, onde a gente pode digitar alguma palavra e ele vai filtrar todos os itens relacionados àquela situação que a gente precisa resolver na empresa. Ao centro, a gente também tem uma área de trabalho, onde a gente pode criar atalhos das situações que a gente mais precisa e mais vai trabalhar no dia a dia. Ou seja, tudo visando facilitar o uso do cliente para ter um modo mais assertivo na hora de poder estar fazendo a sua folha de pagamento. Aqui também temos a parte de cadastro de funcionários, onde ele é completo, né? Atende toda a parte de legislação do e-social para sua transmissão. Então aqui vamos entrar no cadastro de funcionários. Aqui tem toda a parte de departamento pessoal, onde a gente pode estar cadastrando todos os dados pessoais do funcionário, documentação, endereço, cadastro de dependentes. O nosso sistema no cadastro de dependentes, ele faz todo o controle de se a pessoa é responsável por imposto de renda, salário família, pensão alimentícia. Na parte de pensão alimentícia temos relatórios exclusivos para essa área, para facilitar quem trabalha na parte financeira na hora de fazer o pagamento. Porque o que acontece? Ocorre o desconto em folha e muitas vezes não se sabe onde é a conta, onde vai parar aquela situação. Então aqui nós podemos cadastrar então quem é os dados bancários, como funciona esse desconto, para na hora que chegar na parte do cálculo, o sistema poder estar fazendo isso de uma forma correta. Também temos aqui na parte de contrato, onde a gente vai poder dizer qual o tipo de categoria, qual a categoria para o e-social, se a gente vai trabalhar com contratos de experiência, transitório ou temporário, o sistema tem todos os segmentos que vocês vierem a precisar. Também temos aqui a parte de benefícios, onde vocês podem estar cadastrando os benefícios que a empresa oferece, como vale alimentação, vale refeição, planos de saúde, para poder ter o desconto em folha. Hoje o plano de saúde ainda é o mais importante, por quê? Com a substituição da DIF via e-social, essa informação partirá da folha de pagamento, ou seja, vocês precisam ter essa informação bem cadastrada para alimentar o que era DIF antigamente, que hoje não se alimenta mais, né? Então, devido a isso. Aqui na parte de funcionário ainda temos a parte de ASO, então toda a parte de saúde e segurança do trabalho já começa a aparecer aqui, porque nós temos um cadastro completo para isso.
Então, ou seja, aqui que vocês vão colocar todos os atos da vida do funcionário, admissionais, periódicos, troca de função, desligamento quando ocorrer. Temos uma parte total de afastamento no cadastro de funcionário, para vocês colocar quais tipos de afastamento estão colocando ali para o colaborador. Temos a parte de transferência, temos a parte de ambiente, onde vocês vão cadastrar qual ambiente que o funcionário está exposto para a área de saúde e segurança do trabalho, que hoje é extremamente importante, porque como o SST entrou para dentro do E-Social, a gente vai mandar por aqui essa informação, tá? Então, por isso que é importante isso. Na parte de remuneração e dados bancários, a gente vai colocar então os dados de conta para o sistema poder gerenciar. O sistema gera os arquivos de líquidos para banco, a gente tem os layouts de todos os bancos do Brasil, então vocês podem trabalhar tranquilamente com isso, basta a empresa ter um convênio bancário. Aqui que vocês vão colocar ainda, se a pessoa recebe insalubridade, periculosidade, para automatizar os cálculos de vocês, então tudo isso visa a facilitar também a questão de vocês no dia a dia. Então o sistema nessa parte de cadastro de funcionário, ela é bem completa, ela atende toda a legislação que vocês vão precisar. Aqui na guia de atalhos ainda nós temos mais algumas opções que vocês podem fazer. Agendamentos exclusivos por colaborador, vocês podem lançar cursos dentro dos sistemas, os cursos que ele já fez ou os cursos que ele vier a fazer pela empresa. E ainda se a empresa oferece o curso de forma interna, vocês conseguem colocar esse curso, então aqui até um certificado, vocês geram certificados via sistema. O cadastramento da CAT, porque como o E-Social assumiu a parte de saúde e segurança do trabalho, é aqui que vocês vão cadastrar a CAT. Advertências e suspensões, para poder então estar advertindo ou suspendendo um funcionário. Temos relatórios para isso. Aqui nós temos relatórios admissionais, ocorrência de ponto, o INDP ele vem acoplado ao sistema de tratamento de ponto, onde vocês podem ativar ele para tratar o ponto do funcionário, sem precisar de um software de terceiros. Uma das vantagens disso é que quando vocês forem fazer a folha de pagamento, o sistema já vai ter ali a quantidade de hora extra, a quantidade de faltas, então isso visa facilitar na hora que vocês estão fazendo o cálculo. São coisas a menos que vocês precisam estar se preocupando no lançamento, na hora que estão fazendo lá o cálculo do funcionário. Então a parte cadastral do sistema do INDP, ela é bem complexa aqui, bem extensa, vamos dizer assim. Por quê? Porque ela atende toda a legislação que vocês precisam hoje para mandar. Então toda a parte de cadastro de funcionários, dentro aqui, ó, vocês podem ver, temos o cargo, as funções, jornadas, tudo está atribuído ao cadastro de funcionários. O cadastro de jornada, a gente tem até a lista de CBOs internas do sistema. O sistema mesmo tem a lista de CBOs para poder ajudar vocês na hora que vocês forem fazer, então, essa utilização. Aqui nós temos como botar remuneração para freteiro, os sindicatos dos funcionários de vocês, a cadastramentos de bancos. Aqui nós temos toda a parte de saúde e segurança do trabalho, que hoje é uma parte extremamente importante, porque o que acontece? Com a escrituração do E-Social, parou, você perdeu, né, a impressão de papel de um PPP e ela virou online. E essa informação vai por onde? Pelo E-Social, e aonde vem essa alimentação? Via sistema. Então aqui vocês vão cadastrar toda a parte de ambientes de trabalho, os exames que os funcionários fazem, as exposições de riscos. Aqui vocês vão poder cadastrar os EPIs para poder gerenciar as entregas e devolução de EPI. O sistema controla até mesmo o estoque e o custo dos EPIs. Basta fazer um cadastro completo e ele vai atender vocês também nessa necessidade. Ou seja, além de cuidar da folha de pagamento, ele ainda ajuda também nessa parte de controles também de estoques, usando o nosso próprio sistema. A gente também tem ali a parte de uniformes, vacinações, então vocês conseguem controlar os uniformes que vocês entregam e as vacinações, ou seja, o plano de imunização da empresa também pode estar atribuído dentro do INDP. Então tudo isso facilita a questão da empresa ou do escritório que estiver gerenciando ali no sistema. Também temos os cadastros de tomadores, obras, toda a parte, né, como havia citado, toda a legislação que vocês vão ter, a gente atende. Por isso que eu citei lá no início que a gente atende desde a pequena à grande empresa, então a gente atende todos os segmentos sem nenhum problema, tá? Já temos dentro do sistema toda a parte de processos trabalhistas, que também está dentro do E-Social. Estamos sempre com o layout atualizado, o INDP sempre preza por isso aí. A convenção coletiva, para quando houver um reajuste de salário, ou então, né, tiver que fazer um pagamento de diferença de dissídio, o sistema tem rotinas específicas para isso. Ou seja, você não precisa nem estar se preocupando em ter que estar entrando funcionário por funcionário, ou fazendo cálculos em planilha de Excel para ver uma diferença de 2, 3 competências. O sistema divide isso também em folhas, conforme for necessário. Então tudo isso o sistema já faz para vocês. Então isso é tudo para facilitar. Então só agrega para vocês no dia a dia, né? Isso aqui então que a gente falou aqui, resumidamente, é a parte cadastral do INDP, tá? Por que a gente tem toda essa parte cadastral do nosso sistema? Para a gente poder chegar na parte de movimentação, onde vai ocorrer o uso dos dados que a gente alimentou dentro dele. Começando já pelos cálculos de folha, né? Vamos ter cálculo de folha, cálculo de férias, cálculo de rescisão, cálculo de 13º. Então tudo isso vai estar atribuído dentro do sistema.
Vou abrir um cálculo aqui para vocês verem como funciona dentro do sistema, né? Então aqui dentro do sistema temos a parte de cálculo, onde podemos botar qual a competência, o tipo de folha, se queremos usar os agendamentos do sistema ou não. O sistema tem um pré-agendamento de rúbricas, tá? Ou seja, cada vez que vocês vão calcular uma folha, já vem cadastros determinados. Vou abrir aqui um exemplo para vocês verem, ó, do nosso agendamento. Então aqui nós temos os agendamentos para usar mais diversos tipos de folhas. Ou seja, tudo isso facilitando na hora que vocês forem fazer o cálculo. Vocês não precisam estar lançando eventos na hora de fazer o cálculo. Isso ajuda muito no dia a dia. Imagina vocês ter que estar entrando na folha, todo mês vocês pagam lá salário, os benefícios, e tem que estar toda hora colocando isso no momento do cálculo. Não precisa. O sistema faz isso de forma automática, tá? Então aqui na tela de cálculo a gente coloca a competência, o tipo de folha, se a gente quer trabalhar com regime de caixa, se a gente quer ver só os contratos ativos ou não. Aqui nós temos então a parte onde vamos fazer os cálculos. Nós podemos lançar eventos antes mesmo de começar o cálculo, que a gente chama, né, do lançamento por evento. O que seria isso? A gente pode programar um evento antes mesmo de começar a folha de pagamento. Vamos supor que mês passado foi esquecido de fazer um desconto ou alguma situação, a gente pode vir aqui e incluir, ó. A gente coloca o evento que a gente deseja, vamos supor que fosse um desconto dia de faltas, a gente coloca para o trabalhador que a gente deseja e coloca quantos dias ele faltou e confirma. Esse evento já vai ficar pré-programado para entrar na minha folha. Ou seja, eu posso fechar o sistema, eu posso abrir o sistema e ele vai ficar aqui. Ele só vai entrar na minha folha no momento que eu efetivar o meu cálculo. Ou então, quando eu for calcular, ele vai me alertar que eu tenho esse evento aqui já esperando para poder entrar na parte de pagamento. Além disso, o sistema também tem críticas, que ele vai fazer alguns alertas para vocês. Ou seja, ele vai avisar se o funcionário já tem direito a quinquênio, se tem algum problema com férias que ainda não foi tiradas. Ele vai fazer até mesmo análise de desvio de folha. O que seria análise de desvio de folha? Vamos supor que mês passado vocês pagaram um valor X para ele e nesse mês teve uma diferença de valor, seja de 20% para mais ou para menos. Configurável ainda, vocês podem personalizar essa informação. Com isso, o sistema vai mostrar para vocês, opa, você tem um desvio na sua última folha de pagamento. Então, o que aconteceu? Às vezes é viável, porque pode ter sido uma hora extra, pode ter tido faltas, e aí realmente ter uma diferença. Ou não, eu tenho que parar e olhar a minha folha. Então, isso também é uma... Ou seja, o sistema, enquanto vocês calculam, ele já está fazendo conferências em cima disso. Então, o sistema está sempre trabalhando em pró do que vocês estão fazendo. Status de folha, para vocês verem tudo que foi calculado dentro desse mês, se já tem alguma folha calculada, e aqui sim nós vamos avançar para a parte de cálculo. Volto a dizer, a gente sempre enfatiza tentar fazer o mais fácil possível o cálculo. Aqui a gente poderia clicar em botão calcular e sair calculando a folha de todos os funcionários ao mesmo tempo, ou seja, vocês não precisariam entrar funcionário por funcionário, por isso que o agendamento é extremamente importante. Deixando tudo bem configurado, parametrizado, o sistema faz os cálculos para vocês, você só tem o trabalho de conferir, então isso facilita. Vou entrar no cálculo de um funcionário para a gente poder ver na prática como funciona. Aqui é a nossa tela de cálculo que vai abrir. A nossa tela de cálculo na parte superior a gente tem os dados do colaborador, para a gente saber o que vai entrar ou não na nossa folha de pagamento. E aqui nós temos as rúbricas, como eu havia citado, que vem do agendamento. A partir do momento que a gente clica em calcular, o sistema já vai trazer para nós os valores. Vai trazer o desconto de INSS, vai trazer o desconto de imposto de renda. Se eu tivesse colocado benefícios, ele já estaria também trazendo aqui os descontos dos benefícios. Ou seja, a gente não precisa se preocupar em fazer nenhum lançamento. Eu só cliquei no botão e ele fez o cálculo para mim automaticamente. Aqui eu cito uma situação bem interessante. Tabelas do governo, INSS e imposto de renda. Não precisa estar lançando manualmente. O sistema faz cargas automáticas. Basta o sistema estar conectado à internet. Quando vocês entrarem no sistema, ele recebe essa informação dentro dele. Então isso tudo facilita vocês nessa parte também. O sistema faz isso de forma transparente, tá? Além disso, na parte de cálculo, vocês conseguem ver as bases que o sistema está utilizando. Vocês conseguem ver o detalhamento do cálculo, ou seja, como é que o sistema chegou naquela matemática para chegar naquele valor. Então, se vocês tiverem uma dúvida, a própria tela do cálculo já esclarece certas informações para vocês, tá? Então, tudo isso visa a facilitar o dia a dia de vocês. Outra situação também bem interessante, né? Nossas rúbricas, né? O sistema já vem com 246 rúbricas prontas para vocês poderem estar falando. 285 rúbricas prontas. Então você já tem tudo isso programado dentro do sistema. Nada impede ainda de criar rúbricas novas. O nosso sistema ele não é fechado nessa parte, ele é aberto. Basta você entrar em contato com o suporte, fazer a solicitação de uma fórmula e nós podemos criar uma fórmula para vocês. Como é visto aqui no vídeo, a gente tem uma fórmula matemática para calcular o salário, tem, claro.
Aqui dentro, o cliente não tem a obrigação de saber fazer essa forma, mas o suporte existe justamente para ajudar vocês. Se nós olharmos em variáveis, nós temos vários tipos de formas para poder ser criadas, o sistema é completo nessa parte, sem cuidar que nós temos toda a parte de tributação, parte por social e a parte do plano de contas, né? Para configurar contas de créditos e débitos, por quê? Nosso sistema tem integração com o nosso sistema contábil, então se vocês adquirirem o Contábil Milênio, automaticamente vocês já têm essa integração também via sistema. Então é uma coisa a menos para estar se preocupando em lançar toda vez que vocês estiverem fazendo um cálculo de folha. Essa mesma tela vocês vão ver ela em cálculo de folha de 13º, rescisão, férias, então a tela sempre é para facilitar vocês, é para ficar mais fácil. O que vai mudar de uma janela para outra é que na tela de férias vocês vão informar o período de gozo e na tela de rescisão os dados do desligamento, tá? Vou abrir aqui um exemplo de uma rescisão só para vocês verem como funcionaria. Então aqui, ó, entrando no cálculo de uma rescisão, a gente vai selecionar quem é o colaborador e quando a gente vai avançar, a gente vai cair nessa tela, onde a gente vai preencher os dados que a gente está fazendo o desligamento. Na tela de desligamento, a gente vai colocar o que a gente precisa fazer. Então ali o sistema já sai fazendo completamente as informações dos demais dados. Então tudo isso para facilitar o dia de vocês. Então se a gente olhar aqui na parte de movimentação de folha, temos ainda o cálculo de CIT, que eu havia citado lá na convenção, temos como excluir folha. Na parte de férias temos como tirar aviso, temos como tirar recibo, temos como tirar uma previsão de férias, temos como tirar uma listagem da previsão de férias e provisionamento para a parte contábil, com também integração com o nosso contábil. Na parte 13º salário, adiantamento, 10º final e provisão para o 13º, ou seja, preparo de caixa para a empresa não ser pega de surpresa, então tudo isso é bem importante. Na parte de rescisão nós temos a parte de TRCT, aviso e pedido de demissão. Aqui nos relatórios de aviso, assim como nos relatórios admissionais, tem um detalhe interessante, que é o texto personalizado. Isso serve para quê? Vocês podem editar esse texto e adicionar cláusulas dentro do sistema. Ou seja, vocês não ficam engessados ao que o sistema está oferecendo. Vocês também podem personalizar um documento na hora de imprimi-lo. Além de colocar outros que vocês precisam. Imagina um escritório contábil que tem um segmento gigantesco de empresas, onde cada empresa tem uma situação específica. Esse tipo de relatório te facilita, porque tu não fica preso a um determinado só. Você pode gerar vários tipos de acordo com a empresa de vocês. Então também isso facilita ali. Então toda essa parte aqui é a parte relacionada à parte de cálculo, tá? Aqui dentro nós temos na rescisão o TRCT, temos também o seguro-desemprego web, a gente gera o arquivo para isso. Aqui nós temos também como gerar a GRF, hoje não se gera mais, já entrou em vigor o FGTS digital, então já está integrado no sistema, a partir do momento que vocês fazem o social, isso já está lá, mas a gente mantém as informações, porque pode haver uma reclamatória trabalhista dos últimos 5 anos, então vocês precisam gerar os dados ainda via o sistema, então consta lá dentro ainda do sistema toda essa parte. Então toda essa aqui é a parte de cálculo do sistema. Aqui a gente tem a parte de tratamento de pontos, que eu havia citado, que vocês podem adquirir esse módulo junto, ativando com o sistema. Então aqui vocês vão fazer o tratamento de ponto, importante de ponto eletrônico, lançamentos manuais, tudo que vocês acharem necessário. A parte de colaborador aqui temos empréstimos, lançamento, reajuste de salário, mensagens, relatórios de advertência. Na parte de benefício temos como lançar com participações, lançamento de vale transporte, ou seja, o que seria o lançamento de vale transporte? Nós temos uma rotina onde você pode comprar só o saldo do cartão, você não precisa recarregar o cartão de forma integral. E essa rotina garante que você não vai descontar errado do seu funcionário. Um exemplo, você foi lá e recarregou só R$10 para o cartão dele. Então você não pode descontar 6% na folha de salário, você vai descontar os R$10. Essa rotina faz parte disso. Então ela garante que você não vai ter uma surpresa com relação a essa parte. Na parte de vale alimentação, ele trata câmbio ponto. Porque tem empresas que fazem assim, fornecem uma cesta básica. Se o funcionário faltar, ele não tem direito à cesta básica. Essa rotina controla isso. Ela olha no ponto, se o funcionário teve falta, e automaticamente elimina o desconto de cesta básica, porque ele não vai receber naquela competência. Ou seja, o sistema fazendo tudo de forma automática para ajudar vocês. Aqui na parte de saúde e segurança do trabalho, então nós temos aquela parte que eu citei, que é a entrega dos equipamentos, entrega da evolução, temos relatórios que a gente já vai ver em seguida para isso. Na parte de empresa, temos aqui toda a parte de entrega, né? GPS, DARF, a gente consegue ainda gerar, assim como CFIP, CAGED, por mais que já tenha mudado a obrigação para a rede social, mas como eu citei, né? Uma reclamatória trabalhista, vocês podem precisar desses itens, então ainda está aqui. E aqui nós temos a nossa tela de rede social.
que hoje é o carro-chefe e é o mais importante de tudo para quem está no departamento pessoal. Por quê? Toda a vida do funcionário, toda a vida da empresa está sendo alocada via e-social. Então aqui é a nossa janela de transmissão, onde vocês podem selecionar os eventos que vocês precisam fazer a transmissão e enviar para dentro do e-social. Nosso sistema não vai disparar nada automaticamente, vocês vão decidir o momento de fazer isso. Então isso transmite também uma questão de segurança, que vocês sabem que pode fazer um cálculo, pode fazer uma simulação, que isso não será entregue para o e-social, a não ser que você entre na janela aqui e determine que isso ocorra. Então aqui que você vai marcar o evento que você precisa, vai gerar e vai transmitir ele. Dentro do nosso sistema ainda nós temos uma ferramenta que é o totalizador. O totalizador é uma ferramenta que nós desenvolvemos para facilitar a conferência da folha de pagamento. Por quê? Muitas vezes aconteceu de chegar lá no portal do ECA, que é onde tem toda a guia para gerar, e tem a guia completa. Já que você não tem detalhado por funcionário. Pega uma empresa com 1000 funcionários, com um funcionário só com diferença. Tu tem que entrar no portal do e-social e analisar funcionário por funcionário. Essa nossa janela faz isso. Ela vai aqui e informa o que o sistema enviou, o que o sistema tem e o que o sistema encontrou do retorno do e-social. Ou seja, um funcionário errado, ele já vai ficar em vermelho. E aí você sabe, opa, eu tenho que parar e analisar aquilo. Não adianta eu seguir adiante, porque isso vai me gerar uma diferença lá na frente. Isso também visa facilitar em qual sentido? Vamos supor que vocês olharam aqui e está tudo certo, mas ainda há uma diferença no portal. Onde é que vai estar essa diferença? É a parte tributária da empresa. Então é terceiros que está sendo cobrado indevido, então não é a parte de folha, já facilita também na conferência de vocês. Então essa janela aqui que a gente desenvolveu é para vocês facilitarem com relação a isso. Então vocês têm o controle do envio, vocês conseguem gerenciar toda a parte de envio, aqui o sistema também consegue gerar relatórios do que foi entregue com os recibos. Se você está trazendo a empresa para dentro do INDP, não tem problema, tem como colocar os dados que essa informação já possui dentro do portal, para facilitar para o sistema gerenciar a partir do momento que você começou a fazer a sua folha. Então isso também o sistema vai atender toda a necessidade de vocês. Então essa é a parte do e-social que hoje é a parte mais importante, né, visando essa questão. Aqui nós temos a integração contábil, onde vocês podem então estar mandando a folha de pagamento, provisão, a parte patronal e a DARF do PIS para dentro do contábil Millennium da Datacentro. Então, adquirindo o pacote completo da Datacentro, você vai estar ali, por exemplo, com o INDP, o InLivros e Contábil, os três sistemas vão estar, então, alimentando essa contabilidade. Então, isso é bem interessante, né? Aqui nós tínhamos o serviço de nota, hoje a gente não utiliza mais, só se for alguma coisa para trás na Cefip, porque as notas já estão via Reinf, que vai pelo sistema InLivros. Então, adquirindo o sistema InLivros, vocês podem fazer essa parte de estruturação da nota para atender a questão de tomador e obra quando tem retenção em nota, tá? Aqui nós temos também a parte de RAIS e DIF, que também está hoje saindo, está entrando para dentro do e-social. A gente consegue emitir comprovantes de rendimentos pelo sistema, nós temos como cadastrar a contribuição patronal. A parte de desconto sindical, a gente gera relatórios para o sindicato, porque às vezes o sindicato quer saber quem foi que contribuiu com ele, temos um relatório exclusivo para isso. Na parte de eventual aqui, a gente também consegue fazer alguns arquivos de fiscalizações, então está tudo dentro do sistema. Aqui temos a parte de relatórios. Relatórios, para conferir folha, temos a folha analítica, que ela vai trazer para vocês o detalhado por colaborador e um resumo total. Temos o resumo geral, que vai trazer o resumo da empresa. Então aqui vamos fazer uma simulação de cálculo, ó, de um funcionário. Porque daí agora a gente vai gerar um resumo geral, porque com o resumo geral, vocês vão poder ver algumas informações aqui, ó. O resumo geral vai trazer, então, o que foi pago para os funcionários naquela competência e ainda vai trazer a parte da empresa também. Você tem parte patronal, você tem o FGTS, DARFs, sindicato. Então, todo é um relatório bem completo com relação a isso. Além disso, nós temos um relatório que totaliza os eventos que vocês pagaram numa folha, onde vocês podem determinar o período daquela que vocês querem filtrar. Vocês também conseguem tirar uma memória de cálculo para ver como o sistema chegou no cálculo de uma determinada rúbrica para poder entregar para o sindicato, que às vezes eles podem questionar isso, ou até mesmo o colaborador. Então vocês também têm isso. Temos o Olerite, para vocês poderem então estar gerando o Olerite, né, para entregar para o funcionário. Lembrando que na Datacentro nós temos o Web Sharing, que é uma ferramenta também que a gente comercializa, onde vocês podem estar entregando de forma online o contra-cheque. Vocês podem adquirir isso também junto conosco.
onde vocês podem estar acessando o Olerite via e-mail ou até mesmo via aplicativo de celular. Ou seja, vocês fazem o disparo daquela informação, o funcionário é notificado e ele consegue ver o Olerite sem você estar precisando imprimir papel, gastando tempo com relação a entregar, colher assinatura. Então fica tudo digital, fica tudo mais fácil. Então isso facilita também. Então tudo isso está integrado já dentro do nosso sistema de folha. Olhando aqui ainda temos outros tipos de relatório, tá pessoal? Temos aqui folha de pagamento, folha analítica, sintética, resumo, olerites envelopados para poder colocar dentro de um envelope e mandar via correio, recibo para autônomo, recibo para contribuinte individual, relação de líquido, se caso a empresa não tenha um convênio bancário, mas vá pagar em depósito, a relação de líquido garante para vocês qual é o líquido e qual conta que deve ser depositada. Se for com Pix também ela mostra, então está atendendo toda a necessidade do mercado. Se vocês ainda têm uma empresa que paga em dinheiro, temos a relação de cédulas para solicitar no banco quantas cédulas de uma determinada data e moedas a gente vai precisar para poder pagar toda a nossa folha de pagamento. Então tudo isso visa facilitar. Aqui é a listagem de pensão, que eu havia citado lá no cadastro do funcionário, e aqui nós temos uma ficha financeira do funcionário ao longo do ano, também para facilitar a vocês. Os relatórios de tratamento de ponto, espelho pontos, ponto manual, extrato de banco de horas, extrato de horas extras, também dentro do sistema, o detalhamento, que é a memória e tudo mais. Os admissionais, contrato de experiência, prorrogação, eles também são editáveis, como eu havia citado, ó. Também tem os textos personalizados, ou seja, dentro deles vocês podem colocar uma informação, temos marcos para trazer dados do cadastro, para não precisar estar toda vez que for pegar um funcionário ter que estar editando o documento, então isso também visa a facilitar para vocês. Então toda essa parte aqui de ficha financeira, ficha de registro de empregados, ficha para salário família, etiquetas, tudo isso o sistema gera para vocês. Na parte de colaborador temos listagens, temos vários tipos de relatórios com vários tipos de dados do funcionário para vocês poderem estar coletando. Na movimentação nós temos os históricos de afastamento, nós temos o termo de advertência e termo de suspensão. Aqui nós temos a impressão do certificado que eu havia citado, então cadastrando os cursos vocês conseguem emitir tudo por dentro do sistema. O sistema gerencia até mesmo o empréstimo, ele sai descontando as parcelas de empréstimo que o sistema que vocês puderem para o funcionário. Relações de vale transporte, vale alimentação, etiquetas de benefício, tudo isso tem dentro da parte de relatórios. Os relatórios de entrega e devolução de EPIs para o funcionário assinar, saber ciente que ele recebeu. Então, se vocês sofrerem uma fiscalização na parte de saúde e segurança do trabalho, vocês vão ter um documento onde vocês fizeram o registro da entrega. Por mais que o funcionário possa não estar utilizando o equipamento, vocês têm como provar que vocês fizeram a entrega do mesmo, tá? Aqui a parte de integração contábil. A empresa nós temos rotatividade, temos movimentação financeira, quadro de horário, listagem de aniversários, tudo isso para vocês terem o controle, né, da empresa. Então o relatório do INDP ele é recheado, nós temos mais de 30 tipos de relatórios para vocês poderem estar trabalhando. Então pode ter certeza que por parte de relatórios, para ajudar vocês numa conferência, entrega de documentos, admissão, vocês não vão passar trabalho. O INDP ele é completo e, como eu mostrei, ele é editável, ou seja, vocês não ficam engessados pelo sistema, vocês conseguem ter a liberdade de poder tirar esses relatórios. Na parte de configuração aqui a gente pode bloquear períodos, ou seja, você entregou sua folha, fez seu e-social, está tudo pago, vocês vão ali e bloqueiam o período para evitar que alguém vá lá por acidente e remova aquela folha. Pode ser consultado, pode tirar relatórios, mas ela não será modificada, tá? Então tudo isso visa a facilitar. Aqui na parte de utilitários nós temos como criar usuários, então vocês vão adquirindo as licenças com o sistema, tá? A partir do momento que vocês adquirem licenças com o sistema, vocês podem criar usuários. Esses usuários para que servem? Para logar no sistema e ainda vocês podem fazer um controle de acesso, ou seja, permitir ou não que o funcionário faça determinada rotina dentro. Tudo que está na árvore aqui que eu mostrei para vocês, vocês conseguem colocar limitações. A pessoa pode incluir um cadastro, pode não modificar, pode não excluir, ou seja, vocês padronizam o uso do sistema. Além disso, temos uma auditoria, onde vocês conseguem ver tudo o que está acontecendo dentro do sistema. Isso visa a facilitar para vocês, então, aqui a rotina. Então, vocês podem colocar o que vocês querem identificar, o que foi modificado. Então, tudo isso facilita na questão de vocês poderem conferir alguma situação. Por exemplo, sumiu uma folha, alguma coisa, ou alguém disse que não foi. Então, a auditoria vai mostrar para vocês quem foi, quando fez, qual máquina que fez e qual usuário que fez. Então, isso também visa a facilitar essa parte ali. Nosso sistema recebe atualizações mensais. Então, sempre, pelo menos uma vez no mês, vocês vão ter uma atualização, seja por uma melhoria, seja por uma mudança de legislação. Como eu cito sempre o e-social, toda hora está mudando o layout, toda hora está sendo incorporado algo novo.
Então, por isso que é sempre importante manter o sistema bem atualizado, porque o sistema vai ajudar vocês no dia a dia com relação a isso. Então, essa é uma breve apresentação do nosso sistema de folha de pagamento. Meu nome é Fabiano Lopes, espero que vocês tenham gostado dele. Precisando de qualquer situação, nosso time comercial está à disposição de vocês para esclarecer mais dúvidas. Muito obrigado pela sua atenção.